Onde é que é justo você gastar o seu sangue, o seu tempo, sua vida? Ao lado de quem? Com quem? Com quem dividir esse tempo que nos resta? Que depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender o que hoje eu escolho viver, com quem eu escolho viver, onde é que eu quero estar nos próximos anos, ao lado de quem, fazendo o quê, fazendo o quê e com quem. Mas é isso, a gente ter a oportunidade de saber. Olho para o passado, olho para o futuro e preciso ter esse entendimento. Onde é que eu quero estar? E outra, e ter coragem também de viver esse tribunal diário. Às vezes a gente fica pensando que o tribunal definitivo após a nossa morte. Não. É interessante vivê-lo todos os dias. Todos os dias a gente precisa erguer esse tribunal, e nele nós somos réus, juízes, promotores, advogado de defesa, todos os papéis a gente vive. Em última instância, quem nos dá a condenação não é o outro, somos nós. Eu acho que essa é a pergunta que Deus vai nos fazer. Valeu a pena ser quem você é? Valeu a pena ser quem você foi? Alguns processos são extremamente solitários. E não é que o outro não possa ou não queira, é limite. É um limite que se estabelece. Este caminho é meu. E por mais que alguém esteja segurando aqui do lado, quem fará são os meus passos. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele. Não. Essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela. E é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia, sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama, mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus, porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos, da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua, porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas, e Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também. Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar. Porque Ele quis estar em mim. E estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa
O que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada? Qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. Porque o que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar na pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, de vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante?
Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superá-lo. Sempre a gente precisa articular o que se foi com aquilo que a gente ainda vai ter. A vida fica muito mais bonita quando a gente consegue administrar com sabedoria essas duas realidades, o passado e o futuro. Mesmo porque o presente, esse momento que nós temos agora, é a articulação de dois tempos, um que eu não tenho mais e o outro que eu nem sei se terei. Então essa sabedoria, me colocando na possibilidade de ver o meu tempo presente como uma oportunidade de fazer valer o passado que eu tive, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que me foi penoso, e ao mesmo tempo não permitir que o que me foi penoso me impeça de sonhar um futuro melhor. Olhar nas marcas daquilo que a gente viveu ao longo deste ano, o aprendizado para aquilo que a gente pode viver a partir de agora. A dificuldade do meu ano foi muito grande, mas ao mesmo tempo tão em paz, tão visitado pela esperança, porque é isso que Deus me move a viver. Eu não posso dar testemunho da minha fé se eu estiver desanimado com a vida, por mais tribulações que eu tenha. Um dos episódios difíceis da minha vida esse ano foi que a minha casa caiu, literalmente. Uma chuva muito forte em Taubaté, entrou água por todos os conduítes, eu perdi todo o piso de madeira, perdi os quartos, o teto de gesso da casa toda caiu, desabou. Foi uma coisa muito triste. Eu me lembro que eu estava viajando, quando a Teca me esperou descer do táxi, ela me abraçou já chorando, lembro direitinho como se fosse hoje. Ela me falou assim: por favor, fique calma com tudo que você vai ver. E quando eu entrei, gente, foi uma visão horrível, de você ver o fruto do seu trabalho, do seu empenho, né? As suas coisas, tudo destruído, a casa, aquela estrutura que até então condensava afeto, que era o seu lugar de descanso, não existe mais. Você não pode dormir, você não pode deitar, você não pode sentar. E de repente a porta da cozinha ficou aberta. Quem me surge correndo pela casa, feliz, sem saber o que acontecia? O Luca, o meu cachorrinho. E foi impressionante como Deus me curou através daquela criatura naquele momento, sabe? Ele com aqueles olhões arregalados, né? Feliz porque eu estava chegando em casa, sem saber o significado daquela destruição, mesmo que ele nem sabia que aquilo estava destruído, né? Ele só queria me encontrar. Eu me lembro que eu sentei no chão e abracei aquela criatura e chorei tudo o que eu precisava chorar. E é como se naquele momento Deus me fizesse entender, através do não entendimento do Luca, da tragédia, de que a vida pode ser sempre bonita, desde quando a gente encontre um motivo, ainda que seja pequeno, para a gente recomeçar a nossa história. O que a gente não pode permitir é que a estrutura que nos sustenta possa ruir, através dos problemas que a gente enfrenta. Identificar naquele momento a voz de Deus falando em mim, da mesma maneira como falou a Francisco de Assis, através da natureza, através dos bichos, né? Me comprometeu ainda mais com tudo aquilo que eu precisava deixar cair dentro de mim, junto com aquela casa. Porque às vezes não é só uma parede que cai, não é só um teto que desaba. São estruturas humanas dentro de nós que precisam ruir.
o nosso apego, quem sabe. E de repente, quando eu olhei para tudo aquilo que materialmente a gente pode reconstruir, e eu vi o meu amigo que não poderia ter sido reconstruído se ele tivesse sido morto. Da mesma maneira como nós olhamos para um pai, para uma mãe, para um filho, e você perceber que aquilo não é material, que pode ser reconstruído, que se a doença nos leva, se a morte nos abate, não tem como recomeçar aquela pessoa de novo. Uma parede você reconstrói, um teto você arruma, um portão que caiu você levanta, um jardim que ficou destruído você reconstrói. Agora uma pessoa não. Um ser humano será sempre a maior preciosidade que nós podemos ter na história, na nossa história pessoal. O amor que a gente ama, o perdão que a gente concede, tudo aquilo que a gente vive no dia a dia da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Naquele momento, o abraço do Luca, aquele olhar sorridente para mim, me dizia só isso. Que bom que você voltou, ponto final. Que bom que você está aqui, ponto final. E aí, depois que a gente encontra alguém que nos diz que bom que você está aqui, com um rabinho que balança, ou com uma voz que é possível ser dita, que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você faz parte da minha vida, então nós estamos no caminho certo, minha gente. Esse ano, quero paz no meu coração. Então vamos fazer a nossa parte, né? Quero a paz, então eu vou construir nas pequenas coisas. Eu vou construir nos meus relacionamentos, eu vou fechar as portas que eu preciso fechar para tudo aquilo que é nocivo para mim. Posso ter coragem de fechar portas, por mais doloroso que seja fechar aquela porta, porque eu sei que aquela porta aberta não me traz paz. É mudança de vida. Fim de ano é uma época maravilhosa para a gente fazer balanço. O comércio faz balanço, o comércio identifica o que dá prejuízo, o que não. E o bom empresário é aquele que modifica o que está lhe causando prejuízo. Começar a prestar atenção nos relacionamentos que nós alimentamos ao longo do ano. O que é nocivo para nós nesse relacionamento? Estabelecer, pontuar, é direito. É direito meu, é direito seu. De você olhar para a estrutura da sua vida e ter direito de mudar o que você achar que vai ser melhor para a sua liberdade pessoal, para o seu jeito de ser de Deus. Criar essa paz, você ser o construtor da sua paz. Como é difícil a gente articular os afetos de maneira saudável, de maneira equilibrada. Ser amado demais faz mal, ser amado de menos faz mal. A paz é o momento em que nós estabelecemos um vínculo que realmente nos dá condições de ser quem a gente é. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Esse é o significado da comunidade cristã. Nós podemos ser amigos sim, amigos da palavra que nos une, amigos do evangelho que nos congrega, amigos do sacramento que nos alimenta. O que nós não podemos abrir mão é de estabelecer essa fraternidade universal. Nós precisamos ser amigos da humanidade, nós precisamos alimentar uns pelos outros esse sentimento de respeito, que me faz olhar para o outro com o respeito que ele merece, de não me sentir no direito de invadir o que eu não posso, ou de tratá-lo com desrespeito. Essa amizade é tão bonita, minha gente, quando nós descobrimos que cada um, no lugar em que vive, com as pessoas com quem convive, está travando o mesmo ideal, lutando pelo mesmo ideal. Nós queremos ser pessoas melhores. Sabe, é eu saber que alguém está querendo o meu bem neste momento, ainda que não participe da minha vida, ainda que não bata na porta da minha casa, ainda que não esteja comigo no meu dia a dia. Essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo. Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora?
o que fazer com a hora que eu tenho, o que fazer com o dia que eu tenho. O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram, olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Que apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar de sonhar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Então olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito: olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito